Vamos falar agora sobre a formação das imagens. Bom, nós temos dois tipos de espelhos esféricos, o côncavo e o convexo. No espelho convexo, reparem que o objeto ele não pode ser colocado na parte onde não reflete. Por isso, eu só vou poder colocar o objeto na parte que reflete. Na parte que reflete, eu não tenho nem como mudar isso, só há uma posição na frente do espelho. Okay? Se o objeto estiver à frente do espelho, provavelmente ele só vai formar um tipo de imagem e é esse tipo de imagem que eu vou falar para vocês. Outra coisa que é importante, que a gente já falou em outras aulas, é que o objeto ele é sempre uma seta, porque a seta é o melhor objeto que existe. A gente sabe quando ela está para cima, quando ela está para baixo, ok? E o que a gente vai fazer agora é necessário, né? Só que você desenhe dois raios particulares. Eu vou desenhar o primeiro e o terceiro raio. O que entra paralelo e passa pelo foco, e o que entra no vértice sai simétrico. E assim eu vou tentar ver se esses raios eles se encontram, ok? E se eles se encontrarem, é lógico, né? Vai haver a formação da imagem. Mas Douglas, e se eles não se encontrarem? Aí a gente vai ter que prolongar e verificar se o prolongamento se encontra. E se o prolongamento se encontrar, a imagem vai ter que ter algumas características que a gente já conhece. Então vamos falar um pouquinho sobre o espelho convexo, ok? O espelho convexo, nesse caso, eu só vou poder colocar o objeto em uma posição, então eu só vou ter a formação de uma imagem. A gente vai escolher a ponta do objeto, porque se da ponta do objeto a gente traça o primeiro raio, o raio que entra paralelo, né? Ele tem que passar em cima de quem? Do foco. Então, o foco está aqui, eu vou prolongar essa linha até o foco e o raio de luz ele faz exatamente desse jeito. Ele entra paralelo e sai na direção do foco. Existe o segundo raio, né, que a gente não vai utilizar, mas existe o terceiro, que diz assim, ó, que todo raio que entra no vértice sempre saindo da ponta da imagem, tá? Ó, todo raio que entra no vértice sai simetricamente ao eixo principal. Então, se ele sai simétrico, ele sai com o mesmo ângulo. Ó. Reparem que desses dois raios que eu tracei, né, o primeiro e o terceiro, eu tenho que observar se os raios refletidos eles vão se encontrar. Reparem que um raio refletido ele sai lá em cima e o outro raio refletido sai aqui embaixo. Na verdade, eles não vão se encontrar. Mas se eu prolongar o raio refletido, né, do terceiro raio, olha aqui, ó, o prolongamento dele se encontra. E se encontra exatamente nesse ponto aqui, que é onde vai ficar a minha imagem. Ó. Reparem que a minha imagem, a ponta da minha imagem, corresponde à interseção do prolongamento dos raios refletidos. E essa imagem, então, ó, reparando que aqui eu tenho vértice, aqui eu tenho foco e aqui eu tenho centro de curvatura. Bom, essa imagem ela tem uma característica, uma não, ela tem três características. Para começar, ela é real ou virtual? Ela é virtual, porque ela está formada pelo prolongamento dos raios refletidos e atrás do espelho, ok? Ela é direita ou invertida? Reparem, o objeto está para cima, a imagem também está para cima, então ela é direita, ok? Voltando àquele nosso macete, aquela nossa observação passada, né? Toda imagem direita é virtual, virtual é direita, e eles andam juntas, essas características, tá? E nesse caso ela é menor. Dá para reparar bem que a imagem é menor que o objeto, né? Olha só o tamanho da imagem, olha o tamanho do objeto, a imagem é menor que o objeto. Mas Douglas, para que serve esse espelho? Esse espelho ele tem uma característica importantíssima. Ele é usado em retrovisores de carro, ok? Porque ele tem uma grande característica que é ampliar o campo visual. Ele aumenta o campo visual, mas a imagem fica menor. Sim, a imagem fica menor. Porém, você vê muito mais coisas através da reflexão do espelho convexo. Então, a característica básica e principal desse tipo de espelho, do espelho convexo, é ampliar. Então, vou colocar aqui, ó, ele amplia o campo visual.
ok? Então, ele é usado exatamente para isso. Apesar da imagem ficar menor, ele apresenta muito mais coisas para você, como aquelas bolas de Natal antigas, né, em que você tinha lá, parecia um espelho, ele ampliava o campo visual, você via muito mais coisas através dele, né? Espelho de segurança de loja, de condomínio, também é assim, tá? Já o espelho côncavo, nós vamos ter 5 posições para o objeto. Douglas, mas 5 posições? 5 posições. Reparem, eu vou colocar primeiro o objeto além do centro, sobre o centro, entre o centro e o foco e mais 2 posições que eu vou fazer o desenho. Tá ok para vocês? Então vamos dar uma olhadinha, pessoal, no primeiro desenho, quando eu coloco o objeto além do centro, ok? Como é que fica o primeiro raio mesmo, hein? Todo raio que entra paralelo, ó. Para que eu vou usar os mesmos raios, ok? Que eu usei lá em cima no espelho convexo, eu vou usar aqui no espelho côncavo, passa pelo foco. Olha aqui, ó. Então, é o que está acontecendo aqui, ó. Ok, gente? E todo raio que entra no vértice, olha lá, esse é interessante porque todo raio que entra no vértice, a gente já falou sobre ele, o que acontece? Sai simetricamente ao eixo principal, ou seja, o ângulo que ele entra é o mesmo ângulo que ele sai. E daí vem a pergunta, os raios refletidos se encontram? Sim, olha aqui, ó. Esse é um raio refletido, esse é outro raio refletido. Reparem que aqui tem uma interseção, mas esse raio é incidente. Os raios refletidos se encontram aqui. Isso quer dizer que a minha imagem, ela tem a ponta aqui, ó. Caramba, Douglas, que maneiro. Olha aqui, ó, a minha imagem aqui, ó, pequena, né? Eu já sei, inclusive, aqui é o vértice, aqui é o foco, aqui é o centro. Inclusive, eu já sei as minhas características, né? Dessa imagem, né? Você pode falar para mim? Essas características são... Vamos lá, pessoal. Real ou virtual? Nesse caso é real, porque é formada pelos próprios raios refletidos. Ela é direita ou invertida? Objeto para cima, imagem para baixo. Então, a imagem é invertida. Ok? Ela é maior, menor ou igual ao objeto? Ela é menor que o objeto. Douglas, isso é sempre? Sempre. Meus amigos, sempre vai acontecer assim. Sempre que eu colocar o objeto além do centro de curvatura no espelho côncavo, né, que só pode ser no espelho côncavo, no espelho convexo, eu só posso colocar o objeto à frente do espelho, a imagem será real, invertida e menor. Ok? A mesma coisa vai acontecer com as próximas imagens, né? A gente vai fazer então igualzinho, ó, de novo. Todo raio que entra paralelo, senhores, passa pelo foco. Olha aqui, ó. Interessantíssimo esse, ó. Passou pelo foco aqui, ó. Olha aqui, ó. Legal, né? Saiu paralelo, entrou no foco. E o terceiro raio? Todo raio que entra no vértice, olha aqui, ó, sai simetricamente ao eixo principal. Olha aqui, ó. Caramba, Douglas. Que bacana. Os raios refletidos se encontram? Sim, eles se encontram aqui nesse ponto. E reparem bem que esse ponto onde os raios se encontram vai ser exatamente onde vai se formar a minha imagem. Ó. Reparem que o objeto agora foi colocado em cima de quem? Do centro. Então, na verdade, eu tenho aqui o vértice, o foco e o centro de curvatura, né? A minha imagem, ela tem uma característica, né? Ela é real, porque ela é formada pelos próprios raios refletidos. Ela é invertida, que ela é de cabeça para baixo, então tá valendo o meu macete, real invertida. E agora ela é do mesmo tamanho do objeto, então ela é exatamente igual ao objeto. Caramba, que bacana, Douglas. Né? Lembrando que aqui o ângulo de incidência é o ângulo de reflexão também, tá? Bom, letra C, a mesma coisa, né? A gente vai aplicar sempre a mesma regra, tá? Sempre saindo da ponta do objeto, a gente lança o primeiro raio, todo raio que entra paralelo, ele passa pelo foco. Olha aqui, ó.
Ele passa pelo foco, né? Bem bacana. Todo raio que entra no vértice sai simetricamente ao eixo principal, ou seja, o ângulo que ele entra é sempre o ângulo que ele sai. Olha aqui. O ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão, né? E aí os raios refletidos se encontram aonde, Douglas? Aqui nesse ponto, ó. Reparem que é aqui, ó. E aqui está a minha imagem. Então, nesse caso, dá para perceber muito bem, né, que a minha imagem ela é maior que o objeto. Então, ela é real, invertida e maior. Caramba, que bacana, né? Então, reparem que conforme eu vou aproximando o meu objeto, a minha imagem ela vai aumentando de tamanho e se afastando do espelho, não é isso? Olha lá, ó, a primeira é real invertida e menor, real invertida e igual, e essa aqui é real invertida e maior. Aqui o vértice, o foco e o centro de curvatura, né? A imagem primeiro se forma entre o foco e o centro, aqui ela se forma em cima do centro e aqui ela se forma além do centro, ok? Vamos então à letra D agora, colocando o objeto sobre o foco. Bom, a mesma coisa dos outros desenhos. Todo raio que entra paralelamente ao eixo, passa pelo foco. Observe que o objeto agora está exatamente em cima do foco. E todo raio que entra no vértice, esse é o terceiro raio, né, sai simetricamente ao eixo. E o que é mais engraçado aqui é que quando ele sai simetricamente ao eixo, ele sai exatamente paralelo. E aí a gente sabe que retas paralelas, né, na nossa visão, elas não se encontram. Elas se encontram aonde? No infinito, né? Por isso essa imagem, ela tem uma característica interessante. Ela é chamada de imprópria, né? Ela é tão grande, que nós não somos capazes de ver essa imagem, né? Para que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, né? Nós temos aqui os elementos, né, que são o quê? Vértice, foco e centro de curvatura, ok? Essa imagem, então, tem a característica, ela é imprópria, ok? Ela não pode ser vista, ou seja, ela é infinitamente grande, tá? E agora o nosso último desenho para a formação de imagem, né? Vamos fazer a mesmíssima coisa, né? Todo raio que entra paralelo ao eixo principal passa em cima do foco, né? Nesse caso aqui, ó, ele passa exatamente em cima do foco, todo raio que entra paralelo, e todo raio que entra no vértice, né, sai simetricamente ao eixo principal. Repare que, nesse caso, como o raio, né, eles refletiram, só que esses raios não são paralelos, né? Então, se você traçar uma linha aqui, né, prolongando o raio refletido aqui, e traçar uma linha aqui, prolongando o raio refletido aqui, o prolongamento dos raios, sabendo que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, ok, gente? Olha lá, os ângulos são iguais, né? Nós vamos ter uma imagem exatamente aqui, ó. Repare que essa imagem, ela é formada pelo prolongamento dos raios refletidos. Por isso essa imagem, ela tem a primeira característica, ela é virtual, certo? Outra característica também é que o objeto está para cima, a imagem está para cima, então a imagem é direita.
Então a gente já viu que a nossa observação lá, o nosso macete, né? Nosso bizu está certíssimo, virtual direita. Nesse caso a imagem é maior, ok? Então ela é virtual direita e maior. Lembrando dos elementos, né? Nós temos aqui o vértice, tá? O foco e o centro de curvatura. Ok, senhores?